Oi, meu nome é Júnior e eu tô no primeiro período de Engenharia de Computação da UFPB e eu vim aqui apresentar meu projeto de introdução à Engenharia de Computação. Minha ideia foi fazer um alimentador automático para gatos. Só para gatos. E esse alimentador automático, ele tinha que fazer duas coisas. Uma, ele tinha que ter um servo motor para dispensar a ração, e duas, ele tinha que ter uma mini bomba para poder bombear a água para cima e manter uma água corrente, porque gatos não gostam de água parada e eles têm frequentemente problemas de rins porque eles não bebem água direito. Então, se eu manter uma fonte de água corrente, eu vou conseguir solucionar esse problema. E pro nome, eu pensei em alimentador, em gato, e o único nome possível e imaginável que veio na minha cabeça foi alimentador. Isso mesmo, alimentador. Eu vou fazer uma estimativa mais ou menos de um preço de quanto custou esse trabalho, porque não dá para avaliar em cheio quanto custou, porque eu comprei um kit e muitas dessas peças veio com kit, e muitas peças também eu pedi emprestado de amigos meus para poder completar meu projeto. Nós temos um servomotor que custou R$3,90, um display I2C 16x2 que custou R$19,50, um módulo RTC que é Real Time Clock que custou R$3,99, uma mini bomba submersa que custou R$14,99, um Arduino Uno que custa em volta de R$40 a R$60, jumpers, vários jumpers, que um kit custa em torno de R$15 com vários jumpers, uma protoboard de 800 pinos que custa em torno de R$20, um módulo relé que custa em torno de R$8, R$7, dois botões de ativação que custam em torno de R$1 cada, mais ou menos, e capacitores de 100 microfarads que cada um custa em torno de 20 centavos cada. A estimativa de preço fica em torno da casa dos 170, mas como eu falei, é muito relativo porque muitas dessas peças vieram com kit, então não dá pra saber exatamente quanto custou o projeto em si. Tá, pro projeto eu usei o Arduino Uno, eu usei um total de 4 portas digitais e 3 analógicas. Tá, vamos explicar. Começando pelo módulo RTC. No circuito eu utilizei esse módulo RTC para poder contar o tempo que vai ser demandado, né, para poder a alimentação automática ocorrer. Então o que é que eu fiz? Eu coloquei uma pilha nele, uma pilha de relógio normal. Eu deixo ele colocado aqui e você só precisa programar uma vez o horário dele. Você programa o horário, ele com o horário atual, e ele armazena nele mesmo. É como se ele estivesse funcionando o tempo todo graças a essa pilha, e ele fica com o horário armazenado. Aí, graças a isso, eu posso mostrar o horário atual. E também eu posso determinar o horário da alimentação através dele. O RTC, ele usa uma codificação diferente. Ele usa uma codificação chamada I2C, que é a mesma codificação que eu usei no meu display de 16x2, que ele vem com o módulo I2C. Aí, como é que eu fiz? Tipo, esse módulo I2C, eu conecto a porta SDA no A4 e a S-série no A5, no caso no analógico 4 e no analógico 5. Aí como é que eu fiz para poder conectar os dois componentes se eu só tenho apenas duas saídas analógicas? No caso, né, eu só tenho um A4 e um A5. Eu coloquei os dois conectados na mesma fileira da protoboard e puxei fios pro analógico 4 e analógico 5, fazendo assim que os dois sejam conectados e os dois recebam essa encriptação, digamos assim, essa codificação. Eu tenho aqui um LED de indicação para quando estiver alimentando. E ele está numa porta digital. Eu coloquei dois botões. O vermelho serve para controlar o relé e o azul ele serve para controlar o motor. Quando eu aperto o relé ativa e desativa. E esse relé aqui, ele tá conectado à minha bombinha que tá dentro da água ali. Aqui é água, aqui é água. E tem uma bombinha ali dentro. E essa bombinha vai ficar jogando água, fazendo uma fonte pro gato, no caso. Já o meu botão azul, quando eu clico, ele ativa o meu motor, que a pazinha gira, assim. Gira tantos graus. Aí a conexão, como é que eu fiz?
Eu conectei, agora não tá conectado na energia, claro. Eu, através de um carregador de celular mesmo e um cabo USB, eu fiz algumas emendas aqui, algumas emendas. E eu alimentei esta fileira da protoboard, que pega daqui até esse espaçozinho. Cadê? Até esse espaçozinho. Ou seja, toda essa fileira aqui da protoboard tá alimentada. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei um positivo aqui, só para dissipação de energia, que tava dando um problema. Eu puxei um positivo, um cabinho com positivo pra cá, pra canto nenhum, só pra poder dissipar um pouquinho da energia que os componentes estavam ficando meio malucos. Eu puxei um ground junto pro ground dessa fileira aqui que tá sendo alimentada. Essa fileira aqui tá sendo alimentada positivamente e negativamente pelo Arduino. Eu tenho um positivo e negativo ali, o VCC, os 5 volts, e o ground estão conectados a essa fileira aqui. Aí eu aterrei tudo, porque no circuito tem que ficar todo aterrado junto. Eu coloquei dois capacitores em paralelo aqui, um paralelo com o outro, para que a capacitância dele fosse maior, porque eu tenho esse aqui, os dois são de 100 microfarads e tava muito pouco. Mas por que eu coloquei? Porque o meu motor junto com a minha bombinha, eles estavam dando meio que uma interferência e o motor ficava tremendo, como dá pra ser visto nesse vídeo aqui. No vídeo dá pra perceber que eu conectei vários capacitores e mesmo assim o motorzinho tava tremendo ainda. Só que quando eu conectei eles da maneira correta, eles pararam de tremer e funcionaram normalmente. Depois dos capacitores eu puxei o positivo e o negativo do motorzinho, que é esse amarelo e esse preto, são positivo e negativo. E eu também puxei do motorzinho o azul para uma porta analógica, que é a porta A1, para poder ele calcular o ângulo e os graus para poder determinar a posição do motorzinho. Ainda nessa fileira aqui eu alimentei, eu aterrei junto, no caso eu botei o ground da bombinha aqui, que é esse cabo aqui, verde e branco aqui. Eu aterrei junto com o terra de todo mundo. O positivo dele, eu vim pro relé aqui no normalmente aberto, que seria, no caso, quando o relé estiver ativado. Quando eu ativar o meu relé, ele vai pro normalmente aberto e a bombinha liga. Quando eu desativar meu relé, ele vai pro normalmente fechado e a bombinha desativa. Na minha entrada, eu puxei um cabinho diretamente pro positivo aqui. Puxei diretamente pro positivo para poder alimentar. Ou seja, eu basicamente estou alimentando a minha bombinha indiretamente pelo relé. Ou seja, eu controlo com o relé quando é que ela vai receber energia ou não. Aí aqui eu tenho o positivo do relé, que eu conectei junto com a fileira alimentada pelo Arduino. O negativo, que eu conectei na fileira alimentada pelo Arduino. E o controle, que eu liguei aqui numa porta digital. Aqui eu pensei que eu tinha explicado sobre os botões, mas eu não expliquei sobre os botões. Então, o botão vermelho, ele está conectado através do fio vermelho numa porta digital, assim como o botão azul está conectado por um fio azul numa porta digital. E os dois eles estão conectados no positivo e no negativo do Arduino. E depois de programados, eles podem através das portas digitais, ativar e desativar tanto o relé quanto o motor do circuito. Aí quando eu aperto o botão, ele abre o relé. Quando eu abro esse botão, ele mexe o motorzinho. Ou quando chega no horário, o motorzinho também mexe. Aqui eu vou mostrar o programa que eu fiz e como eu fiz. Eu incluí 4 bibliotecas. Eu usei 4 bibliotecas: a Servo.h, a DS3231.h, a Wire.h e a Liquid Crystal _2c.h. Essas bibliotecas eu usei respectivamente para o servo motor, para o módulo RTC
E essas duas aqui foram para o LCD e DC. Aí eu defini aqui, ó, o pino do servo como o A1, que no caso é o Analogic 1. Defini o LED como sendo 7, o pino digital 7. O botão como pino digital 11, o relay como pino digital 9 e o botão 2 como pino digital 12. Tudo bem. Aí aqui eu adicionei alguns objetos. Eu adicionei um objeto LCD do tipo Liquid Crystal Underline IDC com esse aqui. Isso aqui é o endereço do meu LCD. Esse aqui você obtém a partir de um scan que é disponibilizado pela própria pessoa que fez a biblioteca. Um objeto servo1 do tipo servo, um objeto RTC que tem entrada SDA e SCL do tipo DS3231 e um timer, um T do tipo timer, aliás. Aí eu declarei algumas variáveis: estado do botão, ângulo, estado do botão 2, guarda estado, hora atual, minuto atual, hora de alimentação, minuto de alimentação, hora de alimentação, minuto de alimentação, no caso 1 e 2, demos com 1 e demos com 2. Todas essas variáveis eu vou explicar o porquê da criação delas durante o programa. Aqui no Void Setup eu comecei o monitor serial só para ficar olhando se estava funcionando. Comecei o RTC, dei um RTC.begin e dei um LCD.begin, que no caso eu iniciei os meus objetos e tudo mais. Aí eu coloquei aqui, ó, 16 e 2 porque eu informo ao meu programa que o meu LCD é um de 16 colunas e 2 linhas. Aí aqui eu coloquei servo1.attach, ping servo. O que acontece? Servo1.attach, isso aqui, esse attach é uma função da minha biblioteca servo, que eu disse que é para o meu objeto servo1 adicionar, acoplar, digamos assim, o conteúdo do pin servo que está no A1, no caso o Analogic 1. Ele vai analisar o que está no meu Analogic 1 e vai colocar dentro do meu objeto servo1. E eu coloquei aqui lcd.setBacklight high para acender a luz de fundo do meu LCD. Aí aqui eu declarei as minhas saídas digitais através do pin mode. Tem um LED que é output, tem um botão 1 que é input, tem um relay que é output e tem meu botão 2 que é input. Aqui eu coloquei servo write para já definir de início um ângulo padrão, um ângulo inicial para o meu servo motor, servo 1, que é 120 graus. Ou seja, no meu servo motor ele vai iniciar aos 120 graus. Aqui LCD.set cursor, toda essa parte aqui do LCD foi para eu imprimir o bem-vindo ao alimentador, que nesse caso aqui eu coloco set cursor para mostrar para o meu programa que eu quero que ele escreva na coluna 0, linha 0 e aqui coluna 0, linha 1. Aí ele começa a escrever e escreve essa frase aqui através do meu lcd.print. Eu dou um delay, né, de 3.5 segundos e eu limpo a minha tela. Aí aqui tem a minha hora de alimentação, o meu minuto de alimentação, demos comida, hora de alimentação 2, minuto de alimentação 2, demos comida 2. Tudo isso aqui eu posso alterar, por exemplo, eu coloquei 15h45, aí quer dizer que às 15 horas e 45 minutos eu quero que ele alimente o meu gato. Aí é a mesma coisa aqui, 15 horas e 46 minutos. Você pode definir quantas horas de alimentação você quiser. E esse demos com aqui é tipo como se fosse um guarda-estado para ver se aquele horário passou ou não. Esse comando aqui eu deixei comentado que é para você definir sua hora atual. Primeira vez que eu coloco meu RTC, você tem que definir o horário para ele não ficar perdido. Aqui no Void Setup, no Void Loop, aliás, eu coloquei meu objeto T do tipo time, pegar o RTC getTime. O que é que significa esse RTC.getTime? Quando eu coloco RTC.getTime, ele vai me dizer exatamente que horas são. Aí eu guardo essa hora no objeto T. Eu vou em hora atual, que é essa variável que eu criei aqui, hora atual e minuto atual, e guardo t.hour e t.minuto no minuto atual, porque assim eu salvo o meu horário em variáveis e isso fica mais fácil de ser representado. Aqui é a mesma coisa, eu seto meu cursor, porque no LCD ele tem um cursor meio que invisível, digamos assim, que você não vê, mas ele tá ali. Eu seto meu cursor para coluna 0, linha 0 e começo a imprimir. Eu imprimo o horário atual e eu dou um espaço aqui, seto o meu cursor para coluna 0 lá na linha 1, aliás.
dou um espaço e eu coloco para ele printar getTimeStr, que ele vai printar a hora. Dou um delay e dou um clear na tela para poder imprimir a próxima coisa. A próxima coisa que o meu programa vai entrar é nesse if, que ele vai entrar nesse if e vai verificar, ó, se demos comida 1 for igual a 0 e demos comida 2 for igual a 0 também, isso significa que o primeiro horário ainda não passou. Aí ele vai entrar nesse primeiro if. Ou se os dois forem 1, significa que os dois horários já passaram, ou seja, ele já alimentou 2 vezes. Aí aqui dentro eu coloco próxima alimentação e coloco hora alimento 1, minuto alimentação 1, que vai mostrar a próxima alimentação. Da mesma forma eu tenho aqui, caso se for 1 e 0, que é quando passou a primeira alimentação, mas a segunda alimentação ainda não. Continuando aqui, eu tenho esse pedaço do programa aqui, que é para fazer um interruptor. O que eu faço aqui? Eu leio o meu estado do botão 2, aí eu vou ler através do meu botão 2. Se tiver ligado, ou seja, quando ele ler isso aqui, se isso aqui tiver ligado, o meu guarda-estado vai ser o contrário do meu guarda-estado. Esse guarda-estado serve para eu armazenar o meu estado anterior e fazer com que eu possa usar o push button como um interruptor. Aí eu dou um delay de 300 milissegundos para ele não ficar contando toda vez que eu apertar o botão, sabe? Para ele não acabar bugando o programa. Se o guarda-estado for high ou 1, ele vai ligar o relé, e se ele for 0, ele vai desligar o meu relé. Já aqui o meu botão 1, ele vai ler o estado do botão através do digital read, e se o botão for 1 ou a hora da alimentação atual e o minuto da alimentação atual for igual a 1, se for, ele vai entrar dentro desse if. Quando ele entrar aqui, eu defino um ângulo para 60 e o servo ele vai se direcionar para a posição desse ângulo que eu salvei anteriormente. Eu ligo o LED, eu coloco digital right LED high e escrevo na minha telinha alimentando. Vai dar um delay de 5 segundos, ou seja, ele vai passar 5 segundos nesse estado. O meu estado do botão, ele vai automaticamente para 0. E o else desse aqui, se o botão for, no caso o botão tiver 0, né? Que ele volta para o ângulo inicial, ou seja, ele vai voltar para a posição original e o LED vai desligar. Beleza. Aí, isso aqui é a mesma coisa, só que contando para a hora de alimentação 2. Ou seja, como são 2 horas de alimentação, ele vai checar a primeira, depois ele vai checar a segunda. O código é o mesmo, só contando para a hora de alimentação 2. E aqui é a programação para eu imprimir no meu serial print o meu horário atual, a minha próxima alimentação, e que no finalzinho eu coloco um ifzinho para que se a hora atual for 0 e o minuto atual for 0, ou seja, quando chegar em meia-noite, o demos comida 1 e o demos comida 2 eles vão para 0, porque aí vai iniciar um novo dia. Ou seja, com essa programação aqui ele pode passar o dia ligado na tomada, que ele fica autossuficiente, ele fica zerando as variáveis e começando de novo e alimentando na hora certa. É basicamente isso. Aqui eu vou mostrar o funcionamento. Tá funcionando do jeito que eu quero. Tá ligado na tomada, traz um carregadorzinho, tal. Eu vou reiniciar aqui. Bem-vindo ao alimentador. Aí tá aqui. Aí aqui já começa ligado. Aí eu quero desligar ele. Pronto, desliguei o relé, desliguei o bagulho. Eu tenho aqui meu motorzinho que vai girar a minha pá pra poder liberar a ração. Também acendi um LEDzinho de indicação. Tal, passou alguns segundos, ele volta. Isso. E aqui ele mostra a próxima alimentação automática e o horário atual. Infelizmente, eu não consegui filmar uma parte dele funcionando com horário antes do meu motor queimar. Então eu vou deixar uma ilustração que eu gravei antes do circuito estar finalizado. Então, como eu disse antes, no final do meu projeto, o meu motor acabou queimando porque eu estava tentando resolver um outro problema em questão de energia e acabei não prestando muita atenção na tensão que eu liguei o motor. Isso meio que fez com que meu motor queimasse. Mas o projeto acabou funcionando do jeito que eu queria, eu só não consegui montar ele na estrutura que eu estava preparando. E com tudo isso, eu acho que o intuito do projeto foi atendido, que é você desenvolver as habilidades de ir atrás das coisas, pesquisar
a estudar por si só, o famoso se virômetro, e não desistir nas primeiras dificuldades que aparecer com o trabalho. E no processo, pegar gosto pelo que você tá fazendo e ter aquela sensação boa quando você termina o seu projeto e ele tá funcionando. Tudo isso eu consegui sentir e desenvolver enquanto eu tava fazendo o meu projeto final. Eu também queria agradecer aos meus amigos que me ajudaram em bastante coisas, principalmente a Arnaldo, que me ajudou bastante com todas as etapas do meu projeto, desde a concepção até o final da montagem. Ele tava me dando dicas e tudo mais. E eu também queria dizer que se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma dessas bibliotecas e quiser me perguntar, se eu souber eu posso responder e tento ajudar da melhor forma. Obrigado pela atenção, até a próxima. Tchau. Lava a mão. Sério, lava a mão.